Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, vamos dar like no vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã, ok? Então é assim, muitas inscritas estão entrando em contato comigo, a Beth, da Arte da Beth, entraram no WhatsApp. Glace, o que aconteceu? Você não apareceu essa semana? Então é assim, meus amores, quem acompanha o canal já sabe, eu faço figurinos e cenários para companhias de teatro. E essa semana eu fiquei muito enrolada porque eu estava fazendo um cenário para uma peça chamada Candelária. E eu tinha que entregar porque a estreia deles foi justamente esse final de semana. Então eu tinha um prazo que não tinha como eu deixar de entregar. Então meu tempo, meu foco foi todo para o cenário de Candelária. Por isso eu não pude gravar durante a semana, tá? Mas vocês estão sempre no meu coração. Então obrigada pelo carinho, pela preocupação de todas. Estamos todos bem aqui em casa, tá tudo legal. É que foi falta de tempo mesmo, porque eu tinha um prazo a cumprir. Então tá tudo bem, tá tudo certo. Também estava morrendo de saudade de vocês, porque vocês me fazem companhia também. Eu sinto falta de estar aqui falando com vocês, tá? Então é assim, hoje nós vamos fazer um barrado de pano de prato, lindo de bonito. Eu amo esse tecido de margarida, gente. Eu tenho dele azul, tenho dele rosa, de vez em quando eu estou utilizando e a saída dele é muito boa também, chama a atenção do olhar da cliente, tá? Então esse coraçãozinho aqui nós vamos fazer super facinho, gente. E ele é assim, ó, em baixo relevo, tá? Essa aula, gente, é muito gostosa, tá gostosa de acompanhar. O passo a passo está bem detalhado, eu espero que todos gostem. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo e vamos trabalhar, gente. Para fazer esse nosso pano de prato, nós vamos precisar, é óbvio, de um tecido para pano de prato. Você vai comprar o seu tecido do jeitinho que você costuma comprar aí. Para quem está começando agora, tem 3 formas de você achar esse tecido. Você pode encontrar esse tecido nas sacarias, perto da sua casa, ele já embanhado. Você pode encontrar esse tecido de sacaria em forma de saco de limpeza. Escolhe um que tem a trama bem juntinha. Você vai tirar a costura nas laterais e dividir ao meio, vai dar 2 panos de prato. E você pode encontrar ele nas lojas de tecido, vendidos a metro, e que nesse caso é o ideal para se você quiser comercializar, porque a qualidade dele é melhor, tá? Aí assim, você vai fazer a bainha nas 2 laterais maiores e vai deixar a lateral menor para colocar o seu barrado. Quem acompanha o canal já viu, já sabe que eu faço barrado nas 2 extremidades. Eu faço um barrado principal, que é aquele barrado que chama o olhar da cliente, é o barrado mais decorativo, que é o que nós vamos fazer agora. E na outra extremidade, eu faço um barrado que eu chamo de barrado secundário, que é aquele barradinho mais estreito, que na beiradinha tem um elo de tecido para a dona de casa pendurar. Para quem vai comercializar, eu sugiro que não deixe de fazer esse barradinho secundário, porque ele faz muita diferença, tá? Então é assim, se você quiser aprender a fazer barrado secundário, se você quiser aprender a fazer essa bainha assim bem fininha, própria para panos de prato, existe aqui no canal uma aula de 3 dicas de acabamento para panos de prato.
Se você vai comercializar seu pano de prato, eu sugiro que você assista essa aula. Vou deixar o link dessa aula aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima. É só clicar, gente. Já vai direto para essa aula. Assiste, que é um conhecimento bem legal. E conhecimento é poder, tá? Então é assim, de posse do nosso pano de prato, nós vamos precisar, para fazer o nosso barrado principal, de 3 pedaços de tecido, tá? Primeiro nós vamos precisar da base, de um tecido para fazer a base do nosso pano de prato. Aqui eu estou utilizando um tecido que no assim tem 15 centímetros e no assim ele tem 3 centímetros a mais que o meu tecido para pano de prato, para poder sobrar 1,5 centímetro de cada lado, dobrar e fazer o acabamento. Aí nós vamos precisar também, para fazer aquele coração que vocês já viram, eu vou utilizar um tecido amarelo, porque dentro das margaridinhas tem a cor amarela, tá? Então compõe bem. Poderia ser branco, poderia ser um rosa com uma outra textura, um rosa liso, um rosa um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro que esse que tá aqui. Eu vou utilizar para fazer o coração, eu vou utilizar o molde dessa réguinha de coração que nós fizemos aqui no canal, tá? Essa régua serve para vários tipos de coisa. Então, se você quiser aprender a fazer essa réguinha aqui, eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo, vai aparecer um cardzinho aqui em cima. Mas você pode escolher fazer um coração de outro tamanho, um outro formato, um formatozinho menor, tá? Então, esse tecido aqui, ele vai ser de acordo com o tamanho do coração que você for fazer, beleza? Você vai cortar um tecido que seja, ó, maior nas laterais que o seu coração. Eu vou utilizar esse daqui. Esse coração aqui, ele tem, ó, de largura 12 centímetros e no assim 12,5, tá? Então é 12 por 12,5. Aí um quadradinho de 15 por 15 já fica legal. O primeiro quadrado, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, ó, a régua e vamos riscar um coração, tá? Aí, ó, gente, aqui, ó, nós vamos utilizar também um passa-fita. Eu não estou utilizando passa-fita comum, não. Estou utilizando um galãozinho, pelo menos aqui na minha região é assim que a gente conhece esse aviamento. É galãozinho, tá? Ele é uma imitação de passa-fita. Tem uns que tem até, em vez de quadradinho no meio, é coraçãozinho. É um aviamento barato que vai ajudar, fica bonito, ele dá beleza ao pano de prato, ao barrado, e ele é barato. Então, para quem vai comercializar, fica legal, tá? Então, é assim. Primeira coisa que nós vamos fazer é dobrar aqui, ó, o nosso barradinho, passar e vincar ele. Que eu quero o meio dele, tá? Eu quero um vinco aqui no meio. Aí eu já sei aqui, ó, aonde é o meio do nosso barrado. Aqui eu sei onde é o meio do coração. O meio do coração é aqui, ó, onde tem um biquinho dele. Então eu vou colocar esse tecido aqui, ó, centralizar ele aqui. O vinco tá no meio do coração. Vou estabilizar com alfinete e nós vamos fazer uma costura aqui, ó, gente, em cima do risco, tá? Desse jeitinho aqui, ó, gente, tá?
costuradinho em cima do risco, tá? A costura foi feita em cima do risco. Aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar isso aqui e vamos cortar aqui no cantinho, ó, na beiradinha, tá? Ó, nessa beiradinha aqui. Então, eu vou fazer assim, fazer um corte aqui. Então, nós vamos criar uma janelinha e vamos cortar o máximo perto da costura que vocês fizeram, tá? Do coração, por dentro. Aqui, ó, desse jeitinho aqui, ó, gente. Tá, ó, cortei. Aí você corta tanto um quanto o outro. E tira. Aí vai ficar desse jeitinho aqui. Agora nós vamos fazer a janelinha. Esse tecido aqui é justamente para quê? Para quando a gente jogar para lá, a costura ficar certinha aqui, o acabamento ficar perfeito, tá? Então, nós vamos jogar esse tecido aqui todo lá para trás, ó. Aí vai ficar assim, ó, gente. Ó, a frente vai ficar assim, então vai ficar esse acabamento aqui, vai ficar perfeitinho. E na traseira vai ficar assim, tá? Procura passar direitinho. Utiliza o ferro. E a traseira vai ficar assim, beleza? Aí nós queremos fazer... colocar ele lá no nosso barrado. Se você for, você pode fazer de duas formas. Você pode deixar, ó, deixar o fundo branco. Aí vai ser o fundo do próprio pano de prato. Vai ficar assim. Ó, vai ficar desse jeitinho aqui. Você vai botar desse jeitinho aqui. Eu vou colocar esse fundo aqui, eu quero o fundinho amarelo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Vou botar o fundo aqui, alfinetar, estabilizar com alfinete, com qualquer coisa que você tenha aí. Se tiver cola de tecido, tá valendo também. Aí, vou pra máquina e vou fazer um caseado aqui, ó, tá? Em toda a volta. Se você não tem caseado, você pode usar qualquer ponto decorativo, um zigue-zague, ou se você não tem, se a sua máquina só tem um ponto reto, não tem problema, você vai usar na beiradinha o ponto reto também, tá? Isso é de acordo com o que você tem à disposição na sua máquina. Aí vai ficar beleza? Assim, ó, gente, desse jeitinho aqui, tá? Aqui eu utilizei um zigue-zague, ó, e utilizei a linha da agulha amarela, mas vocês vão utilizar o ponto, como eu falei, o ponto que vocês têm acessível na máquina de vocês. Agora nós vamos estabilizar, o nosso barradinho já tá pronto, nós vamos estabilizar o nosso barrado aqui no nosso pano de prato, da seguinte forma. Nós sabemos que aqui, ó, é o meio do nosso barrado, que é o biquinho do nosso coração. Então, nós vamos ter que também saber onde é o meio do pano de prato, para estabilizar e centralizar o nosso coração. Então, você vai dobrar o meio, o seu pano de prato, e vai fazer um piquezinho aqui, ó, um cortezinho pequeno na beiradinha. Então, vai ficar assim. Tá? Aqui é o meio do pano de prato. O avesso do pano de prato para cima, o barradinho
com o avesso também para cima, tá? Nós vamos estabilizar aqui, ó, meio com meio. Então, o meio do nosso barradinho é aqui, com o pique, tá? O meio do coração é aqui, com o pique. Vamos estabilizar com o alfinete toda essa lateral desse jeitinho aqui, todo alfinetadinho. Você vai observar que vai sobrar um pedaço de tecido aqui. Nós vamos dobrar esse 1,5 cm para dentro, na beiradinha do tecido do pano de prato, passar, vincar, alfinetar. A mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. Feito isso, nós vamos fazer um pezinho de máquina aqui, com retrocesso no início e retrocesso no final. Um pé de máquina é o quê? Um pé de máquina é uma unidade de margem de costura. Esse aqui é o pezinho de máquina, tá? O pezinho de máquina é universal. Quando eu falo um pé de máquina, você vai fazer assim. Lá na sua máquina, você vai colocar o seu tecido e a beirada do pé da máquina vai ficar na beiradinha do tecido. E você vai vir costurando todo ele, tá? Isso é um pé de máquina. Se você quiser saber mais sobre pé de máquina, eu vou deixar um linkzinho aqui em cima, é só clicar, já vai direto para a aula de pé de máquina, onde eu mostro os 3 pés de máquina que eu mais utilizo na minha máquina, como que eu faço, tudo direitinho, tá? Aí tá aqui, ó, já costuradinho, um pezinho de máquina. Então, ó, um pé de máquina é isso aqui, ó, aqui no cantinho dá pra ver bem. É essa distância aqui entre a beirada do tecido e a costura compreende um pé de máquina, tá? Então, assim, agora nós vamos virar essa parte aqui lá pra frente. Para o acabamento do outro lado ficar perfeitinho, a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? É abrir essa costura aqui, ó, gente. Essa costurinha aqui, nós vamos abrir ela. Se você tiver um ferro à mão, passa com ferro direitinho, tá? Abrindo bem essa costura. Que aí você vai abrindo essa costura, você vai separar o tecido do pano de prato do tecido do barrado e vai deixar no meio a costura, tá? Ficando a costura no meio, o que que vai acontecer? Quando você virar para cá, você vai fazer isso e automaticamente a costura vai cair no meio também. E fica muito mais fácil, tá? Na hora do acabamento fica muito mais fácil. Você não precisa ficar quebrando a cabeça. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar ele aqui, estabilizar com alfinetes, tá? Para ele ficar bem certinho no pano de prato. Agora nós vamos lá para a máquina e vamos fazer uma costura. Começando aqui dessa lateral, na beiradinha, aqui rebatendo essa costura e aqui na beiradinha, retrocesso, tirou ali. E em vez de costurar aqui, nós vamos já colocar o nosso aviamento. Por quê? Porque aí automaticamente já vai estar costurando isso aqui, tá? Então, nós vamos estabilizar esse nosso aviamento. Você vai utilizar o aviamento que você tem disponível na sua casa. Eu recomendo que você compre. Aqui no Rio de Janeiro, ele é conhecido como galãozinho, tá? Mas eu não sei em outras regiões como que ele é conhecido. Aí você vai, ó, dobra aqui, um acabamentozinho lateral, coloca aqui
e vem costurando embaixo de onde está o aviamento, arremata aqui na lateral, depois vem em cima, na beiradinha de cima, tá? Aí tá aqui, ó, tá? Ó, já feitinho isso aqui. Agora eu vou fazer um pontozinho decorativo aqui em cima, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês. É um ponto que eu descobri aqui na minha máquina nova, na minha nova maricotinha. E eu vou mostrar pra vocês como fica legal, tá? E tá aqui, ó, prontinho o nosso barrado. É um barrado, sim, é fácil de fazer, simples, né? Que você pode fazer com a máquina que você tem aí. Se ela só tem ponto reto, dá pra fazer. Eu mostrei pra vocês, eu fiz um pontinho decorativo, mas ele é opcional, você vai fazer, ó. É um cuidado a mais só, mas não interfere em nada se você fizer só com ponto reto comum, tá? Ó, a traseira dele fica toda limpinha e embutida. Aqui, o barrado secundário é um tipo de pano de prato que é fácil de vender. Final de ano tá chegando, vamos fazer o nosso estoque de pano de prato. Aí você vai fazer o seu agrado, né, na sua cliente. Se você tiver um cheirinho, uma essência, coloca no pulverizador, pulveriza a embalagem. Eu não costumo pulverizar o produto, mas eu pulverizo a embalagem, tá? Ó, dobra bonitinho seu barradinho. Você vai dobrar de acordo com o que você quer mostrar. Por exemplo, aqui nós vamos querer mostrar o nosso coração, tá? Dobrou bonitinho. Não vai entregar o seu produto num saco plástico, num saco de mercado, porque o seu produto foi feito com carinho, é um produto de qualidade. Então, vamos colocar numa embalagem bonitinha. É claro que para você colocar a embalagem, se você for comprar uma embalagem cara, esse preço vai ser diluído na sua mercadoria e vai tornar a sua mercadoria mais cara, mais difícil de vender. Então, o ideal é que você faça suas embalagens. O material melhor para se fazer embalagem, até agora, que eu encontrei, é o TNT, porque ele tem várias possibilidades. Existem TNTs estampados. Se você faz produtos infantis, tem com estampas infantis. Se você faz produtos para casa, tem todos os tipos de estampas, tá? Eu costumo fazer aqui, eu gosto de fazer com a estampa, com o liso e o preto. Crie uma marca para o seu produto. Escolha uma cor que se identifique com o seu ateliê, com a sua personalidade, tá?
eu ensinei a fazer esse saquinho aqui, que é um saquinho que dá um pano de prato. Ele é muito bonitinho, serve como saco de presente também, porque às vezes a pessoa vai comprar, pergunta a você, ué, não tem um saquinho de presente não? Porque a pessoa vai presentear. Então você tendo a sua embalagenzinha assim bonitinha, você pode até fazer uma logo do seu ateliê com o seu número de contato, que aí você vai ajudar a divulgar o seu produto, tá? Essa embalagem aqui é super fácil de fazer, gasta pouco e você vê que dá uma qualidade ao seu produto. Já tem uma aula dela aqui no canal, tá, gente? Então eu vou deixar o link dessa aula, dessa embalagem, aqui na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima. É só vocês clicarem que vocês já vão direto para a aula. E ó, ela fica super bonitinha, charmosa para você entregar a sua mercadoria para um cliente. Ó, que bonitinho. Até para você fazer e dar de presente. É um carinho todo especial, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Ela foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Não esqueçam de se inscrever, de acionar o sininho para ser notificada de toda novidade, de curtir o vídeo, porque o like de vocês é o pagamento da artesã, e compartilhar nas suas redes sociais. Nos comentários, eu só peço que vocês coloquem aí, é claro que vocês podem colocar críticas e tal, mas eu peço que vocês, por favor, coloquem sugestões de aula, o que vocês querem aprender, porque eu estou começando a fazer uma listinha, que todo final de ano eu peço isso, que aí eu faço uma lista de aulas para o início do ano, tá? Para a gente começar bombando naquilo que vocês querem ver. Então, um beijo, um queijo, até a próxima aula, se Deus quiser.